Senhora presidente, nobres colegas, vereadores, aqui temos nossos representantes da ação social. Daqui a pouco, nessa tribuna, muito bem colocou o trabalho que é desenvolvido naquela secretaria. Temos aqui o nosso presidente do sindicato. Senhores internautas e ouvintes da Rádio Guaíra, eu queria, senhora presidente, primeiramente, me referir aqui sobre a passagem do Dia do Professor, que aconteceu no dia de ontem, em todo o Brasil, né? E temos aqui membros dessa casa, temos aqui 2 educadores, o vereador Gilmar e a nossa vereadora Marlene. Eu não tenho dúvida que o professor, hoje, exercer a profissão de professor é um grande desafio, porque é o professor que tem a nobre missão de instruir e educar nossas crianças e adolescentes. Ser professor, nos dias atuais, é muito mais do que transmitir conhecimentos e tomar a tabuada. É muito mais. É um profissional que ele atua, e é necessário que assim o faça, ele atua com dedicação e paciência, e muitas vezes se torna pai e mãe dessas crianças que lhe foram confiadas. Esse profissional, o educador, é sem sombra de dúvida um ser humano digno de orgulho e de respeito. Não só no dia do professor, 15 de outubro, mas todos os dias. Não temos dúvida também que o professor é quem lidera o sucesso do outro ser humano. É um educador que carrega no coração o dom da transformação e do crescimento. Mas para isso, ele precisa ter a sensibilidade de enxergar naquele pequeno ser humano, ainda em desenvolvimento, a possibilidade de um futuro mais justo que possa oferecer condições de torná-los cidadãos capazes de pensar em bem comum. Não temos dúvida também, é claro, que falar em educadores é pensar numa profissão repleta de desafios e aprendizados diários. E que, infelizmente, inúmeras vezes é desvalorizada pelos administradores públicos, principalmente os que prestam serviço para o Estado. Senhora presidente, senhores internautas, senhores vereadores, ninguém tem dúvida que o desenvolvimento de qualquer país depende do nível cultural do seu povo. Mesmo que digam que a educação não transforma o mundo, mas a educação transforma as pessoas. E essas pessoas ficam habilitadas a transformar o mundo. E tudo isso acontece passando pelo trabalho e pela dedicação dos nossos professores. E é por esta razão que eu deixo aqui essa modesta mensagem, mas ditada pela sincera estima aos nossos professores de Guaíra e do Brasil inteiro. Eu queria também, usando esse espaço, senhora presidente, me referir aqui
sobre o falecimento de mais um pioneiro que partiu, Walter Aldana. É mais um pioneiro. Walter, como carinhosamente era chamado, Walter do cartório. Ele sempre prestou serviço público, voltado ao público, mais de meio século aqui em Guaíra. Ele sempre foi dedicado, prestativo, e ele vai fazer falta. Mas é como sempre dissemos, a vida caminha nessa direção. A vida e a morte são companheiras. Então fica aqui os nossos votos aos seus familiares, nossos votos de pesar. Eu queria aproveitar também, aqui nós recebemos em nosso e-mail um comunicado do gabinete do deputado federal Osmar Serragrio, onde ele envia aqui ao conhecimento dos membros dessa casa, que ele nos enviou aqui um comunicado, de uma cópia, já comunicando ao prefeito, que foi liberado um montante de R$324 mil, através do Ministério de Desenvolvimento Social. Para a finalidade, será para a construção da unidade pública de acolhimento, ou seja, nós chamamos a Casa Lar, porque, pelo que sabemos, estivemos conversando com o prefeito esses dias, está sendo adquirido um terreno que pertence ao Estado, então esse recurso terá que ser utilizado naturalmente na construção desse prédio que vai servir para abrigar como Casa Lar. Isso aqui ajuda muito, mas o que nós almejamos bastante é que o deputado Osmar Serragrio continue lutando para conseguir liberar a indenização da Sete Queda. Faz mais de 10 anos que ele luta para que isso aconteça e ainda não aconteceu. Por incrível que pareça, senhores vereadores, foi aprovado por parecer favorável das 3 comissões, na Câmara dos Deputados, e se encontra lá no Senado somente para homologar. E não foi homologado. Ainda não foi, mas deverá ser. Vamos acreditar e vamos torcer para que isso aconteça. Senhora Presidente, eu quero agradecer aqui a nossa representante da Associação, da Secretaria de Assistência Social, e esse trabalho social que vocês desempenham é muito útil, porque apesar que nós sabemos que a maior assistência social, ou seja, a melhor maneira de fazer assistência social é gerar emprego. Essa é a nossa preocupação. Mas é claro, para combater a causa é gerar emprego. Agora, a assistência social faz um trabalho muito bom para amenizar a consequência. Porque, é claro, se nós não pudermos combater a causa, vamos ao menos amenizar a consequência, e é o que a assistência social muito bem vem fazendo aqui no nosso município. Nossos parabéns. É claro que é um trabalho, assistência à saúde, que dispensa comentário, falta muito para nós pudermos dizer que a saúde está atendimento perfeito. Falta muito, mas a assistência social, é claro que ela não pode resolver todos os problemas. Ela é limitada dentro dos recursos que são repassados para essa finalidade. E nós nunca vamos conseguir resolver todos os problemas. É como dizia o presidente John Kennedy, a fórmula do sucesso eu não posso te dar, mas a do fracasso, com certeza, é querer atender a todos. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, eu queria primeiramente referir também essa polêmica
sobre o transporte escolar. Já foi abordado aqui por todos os companheiros que nos antecederam. O transporte escolar é lógico que a preferência deve sempre ser dado o espaço aos estudantes. Agora, eu sou de opinião de que, se sobrar espaço, vamos transportar também os nossos aposentados, os funcionários públicos, porque ainda semana passada o esposo de uma professora ali da comunidade do nosso vereador Aguinaldo, ele me dizia que a esposa dele leciona lá na Vila Leite Sul. Se ele tiver que arrumar transporte particular, inviabiliza. Então eu acho, porque na verdade, todas as administrações anteriores, a dona Ada, do Dr. Manuel Cuba, o Mário Barbosa, o Fabiano, nunca foi vedada as condições de que se transportasse junto com os alunos de Oliveira Castro, da Vila Leite Sul, Bela Vista, sempre. Então é lógico que verdade é isso aí. Agora, a lei tem que ser cumprida. O Ministério Público é fiscal da lei. Porém, eu acho que, se tiver espaço, deve ser permitido, porque é um carro público, né? Eu acho que é claro que se tiver excesso de alunos, que não sobra espaço, a solução é pôr mais veículos. E eu daria uma opinião, uma ideia ao prefeito que procure junto à Receita Federal. A Receita Federal tem montoeiras de ônibus aí, amontoados por aí, que já foi dado perca de causa. Isso aí consegue com facilidade. Adquirir mais caro, mais ônibus, e solucionar o problema. Eu queria me referir também aqui sobre o nosso colega Sandro colocou bem aqui, que até por sinal, vereador Sandro, nós dois temos assim uma responsabilidade a mais de exigir dos deputados que pegaram voto aqui no nosso município, juntamente com todos os colegas que compõem esse poder legislativo, para que os que pegaram voto aqui no município aproveite distribuir um pouco das suas emendas para resolver os problemas do município. Porque pedir, nós temos que pedir não custa nada, mas e recurso? Nós temos que correr também atrás do recurso. E não temos dúvida que com esses dois deputados, aí já somaram os dois juntos, mais de R$500 mil, que vai contribuir bastante, mas tiveram muitos mais. Teve mais de 10 que pegaram o voto aqui. Então, eu gostaria que todos os senhores, os colegas vereadores, nos ajudassem a cobrar desses deputados, para que eles nos ajudem nessa hora que nós mais precisamos aqui, incluindo nas suas emendas parlamentares alguma coisa para Guaíra, né? Que agora é a hora de fazer isso. E com relação à situação indígena, como muito bem foi colocado aqui pela nossa presidente, por todos os senhores aqui, o Aguinaldo, a nossa vereadora, ninguém de sã consciência é contra os interesses indígenas, até porque os indígenas são seres humanos e devem ser tratados como tal. Mas o que tem que se fazer, já foi dito muitas vezes, é levar, acomodar os indígenas em locais próprios, que eles possam desenvolver a sua cultura e que não atrapalhe quem está produzindo. Porque não dá para acreditar que o agricultor, que tem a responsabilidade de produzir também para manter os indígenas, porque eles não estão produzindo. Hoje, Guaíra está numa ilha, nós estamos ilhados aí de acampamentos de indígenas, e agora nós queremos colocar o indígena onde está se produzindo. Não dá para acreditar isso. Então, eu acho que a lei deve ser cumprida, mas deve ser usado também o bom senso para cumprir a lei, assim como se o Ministério Público está exigindo que cumpra a lei também do transporte escolar, que seja específico.
Mais um minuto, vereador. Os veículos específicos do transporte escolar, mas se tiver vaga, por que não trazer os que também necessitam desse transporte? E assim é dos indígenas. Se tem que resolver os problemas dele, claro, problema do governo. Mas, felizmente, ainda foi amenizada a situação, porque o deputado nos passou, agora por telefone, o deputado Osmar Serragli, e ele lembrou que de seu Esperafico, os dois fazem parte da bancada da agricultura, e que conseguiram aprovar uma lei que obriga o governo a pagar, a indenizar o preço do dia aos que porventura foram desapropriados. E antes não existia essa lei. Eram desapropriados. Eles eram considerados invasores. Olha, isso é horrível. E ninguém tem dúvida que o direito de propriedade é universal. Então, eu acho que a lei deve ser cumprida, mas sem prejudicar quem produz